Pronto, o pessoal já está entrando aqui. Quem que é da equipe 1221? Pode colocar no chat, só para eu saber o nome. Eu não sei de cor, gente, as equipes. Talvez tem gente que está acessando não pelo Gmail pessoal, né? Ah, oi, Sérgio. Tudo bem, tranquilo. Tem gente que às vezes pode acessar pelo e-mail da faculdade, né? Ou então pelo da equipe, né? Que também não deixa de ser do Gmail. Podem acessar por ali também, tá? Tranquilo. Joia, joia. Que bom. Então tá. Gente, já é 10:01. Então eu já vou começar. Vamos ser pontuais, né? Tá bom? Eu vou deixar. Não, imagina, Sérgio, pode aparecer pelo e-mail da equipe, não tem problema. Vocês sabem que esses nossos encontros, apesar de que existe a possibilidade da gente fazer a análise da frequência, por conta dessa situação toda, né, da quarentena e tal, a direção e a coordenação até do direito mesmo, tem pedido que nós, professores, não sejamos assim tão é, restritos, tão exigentes com a questão da presença nas aulas online, porque não é todo mundo que consegue acompanhar, por várias razões. Desde galera que de repente tem filho e não consegue acompanhar no momento que está acontecendo a aula, ou porque está trabalhando também home office, né? Ou estagiando, enfim. Ou enfim, a internet às vezes não é tão boa, então acontece todas essas situações, tá? Então, eu também não vou ficar exigindo a presença, mas é claro que é muito mais gostoso ter vocês aqui, pelo menos para a gente trocar umas ideias e conversar um pouco, né? Nem que seja ali pelo chat ou quando vocês abrirem para falar pelo microfone, que vocês sabem que também podem abrir, tá, gente? Eu só peço para fechar durante, assim, por conta da questão do barulho da casa de vocês ou de onde vocês estiverem. Assim como vez e outra vocês escutam meus cachorros latindo, né? Faz parte. Mas fiquem à vontade para o que precisarem interromper, tá? É, por enquanto, gente, até eu queria perguntar para vocês, eu sei que a gente só está aqui em 9 pessoas, mas mesmo assim eu queria perguntar antes de tocar ali o conteúdo. Tá tudo bem a gente fazendo aula dessa sistemática? Da gente ir fazendo assim online, depois eu gravo e coloco no YouTube, quem quiser assistir porque não deu para assistir online, ver depois lá. Tá tudo bem essa sistemática para vocês? Vocês podem me dar um feedback? Nicole falou que sim, a Caroline. Tá. Daiane também, Ronaldo, tudo bem. Ronaldo tá num lugar que não tem uma internet muito boa, né, Ronaldo? Mas tu tá conseguindo acessar, então. Tu estava lá na tua mãe, né? O Sérgio também, o Thiago também falou que sim. Tá ótimo. Não, beleza, gente. Então, por hora, a gente mantém. Ou aqui pelo Meet, que é do Google, ou a gente faz no Zoom. Joia. Sim, pelo celular às vezes não é tão bom, né? Mas tudo bem. E assim, gente, eu sempre tenho colocado, só para deixar bem claro, lá na Unimestre, tanto a chamada das aulas, como o link da aula gravada, e como também os materiais de apoio, vídeos ou algum artigozinho, alguma coisa assim para ajudar. E também, claro, a aula, né? Ou no PowerPoint ou no PDF, tá? Para ninguém perder, então, conteúdo. Então, mesmo que numa pior hipótese não consiga acompanhar a aula ao vivo, ou mesmo no YouTube, porque a internet está uma bosta mesmo, né? E é verdade, tudo bem. Pega esse texto ou vídeo que vai ajudar vocês, um vídeo menorzinho, claro, vai dar tudo certo, tá? Então, beleza, gente. Falando essas coisas iniciais, então eu acho que a gente pode ir. Deixa eu só ver se eu consigo. A aula, não sei como é que eu vou fazer para olhar a aula e ir falando para vocês. Deixa eu só dar uma testadinha aqui, tá? Só um minutinho. Ah, consegui. Consegui abrir a aula e ao mesmo tempo aqui o chat, porque senão como é que eu vou responder se vocês forem perguntar alguma coisa, né? Fica ruim. Mas então tá. Gente, ali tá intitulada a nossa aula como mosquito, como aula 3, tá? Mas é só por uma questão de sequência. Vocês sabem que a gente já fez aquela aula 1 que é mais introdutória, né? A parte histórica. A aula 2 foi mais a questão das teorias gerais, né, que a gente fez, das escolas, e essa aula 3, ela é mais específica a respeito das teorias sociológicas. Como eu tinha falado para vocês na semana passada, a gente conversou um pouquinho sobre isso, né,
Nós falamos de forma geral, é, que nós iríamos aprofundar agora as escolas ou as teorias sociológicas. Por que a gente está fazendo isso, gente? Porque as teorias sociológicas, elas têm... deixa eu só ver se tem alguém com coisa aberta aqui. Não, tá tudo certo. Elas têm uma amplitude e uma aplicação até os dias atuais. Muitas teorias se desenrolaram, né? Se desmembraram, se atualizaram para coisas mais contemporâneas, para problemáticas mais contemporâneas, e são utilizadas até hoje. Por isso que por isso que é tão interessante e importante a gente rever, né, e aprofundar essas teorias, tá? Vamos ver se eu consigo aqui ir adiante. Vamos ver como é que faz aqui. Não é assim tão fácil. Tem que ficar indo e voltando. Mas tudo bem, vamos lá. Acho que deu tudo certo. Tá. Gente, alguma das... vocês estão conseguindo acompanhar ali o... Eu mudei a tela. Deu certo? Só para eu ter certeza que tá tudo certo. Só alguém me dá um ok, me dá um sim no chatzinho ali, gente. Só para dizer que mudou a telinha. Que apareceu as teorias sociológicas. Tá aparecendo? Acho que deu uma travadinha, não sei. Tá. Eu acho que deu uma travada. Deixa eu sair daqui e daqui também para economizar a internet, como se fala. Ah, agora deu, saiu. Uhum. Engraçado, não atualizou o meu chat, agora deu certo. Obrigada, gente. Então tá, vamos lá. Chega de interrupção. Algumas das teorias sociológicas, até ali ficou repetitivo, né? E uma das mais famosas é a Escola de Chicago, tá? E dentro da Escola de Chicago a gente tem a teoria ecológica, que a gente já vai falar sobre ela. Além disso, tem também a teoria de zonas concêntricas, que é bem legal, é uma aplicação até da arquitetura e urbanismo. A outra terceira teoria, que não é a ver com a teoria da Escola de Chicago, é a teoria da associação diferencial, TAD, até o Thiago usou no TCC dele, né, que eu lembro. Tem também a teoria estrutural funcionalista da anomia, que a gente vai falar com o Durkheim. Tem a teoria estrutural funcionalista da inovação, daí já é um adiante, que a gente vai falar sobre o Merton. Tem a teoria das subculturas criminais, que é o Cohen, que é bem legal também. E a teoria do Labeling Approach, que a gente viu já na semana retrasada, passada, e a gente vai falar um pouquinho mais dela também. Vocês gostaram do vídeo, né? O vídeo dessa teoria do Labeling Approach, do etiquetamento, né? Da seletividade é bem bacana. Eu achei bem legal. Até, gente, já quero falar para vocês que essa semana a gente vai fazer um trabalhinho a respeito da teoria das janelas quebradas, que a gente vai ver um pouquinho mais para frente, que é mais ou menos na mesma vibe do que a gente fez do mapa mental ali do Labeling Approach, tá? No finalzinho da aula eu explico para vocês. Tá, muito bem. Eu queria ampliar essa tela, mas se eu ampliar, acho que eu vou perder, né? Deixa eu ver só se eu consigo ampliar um pouquinho, gente. Só um minutinho. Deixa eu aumentar aqui. Acho que vai ficar assim melhor, né? Não mudou nada. Tá, bom, vamos adiante. Bom, gente, a escola de Chicago, ela começou no início do século XX, né? Ali naquele período entre guerras, né? E o que se percebeu? Se percebeu que a cidade de Chicago, nos Estados Unidos, óbvio, teve um certo boom, né, de crescimento, de várias fábricas que estavam começando a se criar, apesar de toda a situação da guerra, né, ali do entre guerras e tal, Primeira e Segunda Guerra Mundial, e vários estudiosos da Universidade de Chicago, especialmente o pessoal que estudava sociologia ou ciências sociais, começou a perceber esse boom. E que esse grande crescimento populacional e da própria cidade, de indústrias, empresas crescendo, migrações, né, de vindo de outras cidades ou até mesmo de outros países, trouxe uma certa desorganização do espaço, né? Um caos, né? No sentido de daqui a pouco começar a crescer e criar bairros bastante carentes de até mesmo estrutura, né? Começou a acontecer nessa cidade um alto índice de criminalidade, e essa galera da escola de Chicago ali do iníciozinho do século começou a estudar esse fenômeno,
né? E começou a publicar em várias revistas, em vários jornais, enfim, claro, tudo isso, né, produção científica. E eles começaram a modelar uma certa criminologia americana, né? E os dois precursores dessa escola de Chicago é o Robert Park e o Ernest Burgess. Mais para frente, a gente trabalha com o Howard Becker. Lembra que a gente já mencionou nele em outras aulas? Então, ele também é da escola de Chicago, mas é num outro período, um período um pouquinho mais para frente, porque a escola de Chicago se entende que teve 3 períodos, né, de efervescência científica, né? E tanto Park como Burgess, ou Burgess, né? Eles começaram a estudar modelos ecológicos. Mas o que eu quero dizer com ecológicos? Não no sentido de direito ambiental, de proteção, não nessa ideia, mas numa ideia de tentar buscar um equilíbrio entre o que é a comunidade humana, né? Claro, a população daquela cidade, com o ambiente daquele lugar, cidade ou uma zona rural que seja, tentando então buscar um mínimo de equilíbrio, porque o que eles percebiam que com essas novidades tecnológicas, empresariais e fabris, trouxeram também essa desorganização do espaço, né? E também o desenvolvimento da criminalidade. Então, eles criaram essa ideia, essa categoria analítica de que o crime estava conectado a essa desorganização social, tá? Entende-se pela criminologia de que houve 2 fases da escola de Chicago, né, ali de 1915 a 40, ali na guerra, e aí final de guerra até a década de 60. No entanto, sobre um viés de estudos sociais, tem um terceiro viés, uma terceira fase, né? A escola de Chicago ocorreu durante a crise de 29. Sim, cachorrada agora. Tem gente passando aqui na rua, eu vejo pela janela, daí eles já... Vai, Anjo, pode ir. Não é para incomodar a minha aula. Vai, pode ir, Anjo, vai. Foi. Sim, Ronaldo, eles estudaram e pesquisaram nessa época da crise de 29, né? E também foi, nesse caso, a crise de 29 é mais uma questão financeira, estruturante, não tanto voltado à questão da criminalidade, mas com certeza tem a ver também. Essa terceira fase, gente, que eu falei para vocês anteriormente, que eu estou retomando agora, é de estudos mais sociais, mais voltados à questão da sociologia mesmo. Então, eles não estavam tão preocupados com a questão da criminalidade, que daí ali a partir da década de 80, tá? Tanto que são novos estudiosos e tal, tá? Vamos adiante. Aqui ficou meio grande, né? Deixa eu dar uma diminuidinha, senão eu não vou conseguir ler. Bom, a escola de Chicago, então, da década de 20, né? Eles estudam essa questão da desorganização social, né? E estudam essa questão das transformações ecológicas, do crescimento das grandes cidades. E a gente pode até afirmar que, de certa forma, no Brasil a gente também teve um pouco disso. É claro que não necessariamente... Só um pouquinho que eu acho que teve alguém que entrou aqui. É claro que não necessariamente... Não, tudo certo. Nas mesmas proporções que a cidade de Chicago, por exemplo, né? Mas a gente pode afirmar, sim, que houve crescimentos também nas cidades brasileiras e que houve estudos aqui no Brasil de que esses crescimentos desordenados, especialmente países, por exemplo, cidades como Rio de Janeiro, São Paulo, Salvador, que a gente percebe que teve um alto índice de criminalidade também, né? Ou, enfim, os índices cresceram bastante. Então, os estudiosos eles dizem que aumentando-se a cidade, logo se observou problemas relacionados à infraestrutura, né? Se percebeu uma urbanização não planejada, né? Originando então certas áreas de delinquência ou de altos índices de criminalidade, né? Toda grande cidade possui então, eles entendem, por isso esse estudo ecológico e também das zonas que a gente vai falar, né? Uma zona que a gente considera como central, né? Seguida por uma outra área que circunda essa zona central como uma área intersticial e uma terceira que a gente chamaria de residencial, né? Eles colocam dessa forma as pesquisas deles, tá? E aí o que acontece? Eles entendem que nessa zona intersticial, né, ou seja, intermediária entre a zona comercial e residencial, é claro que hoje em dia, né, gente, a gente sabe que às vezes
acaba se misturando. Isso a gente está falando da década de 20 e 30. Nessa zona, então, de transição, é que acontecia a maior área de degradação e de incidência criminal, né? Então, eles entendem que os estudiosos, né, da Escola de Chicago, eles entendem que para combater essa criminalidade, eles deveriam fazer o quê? Mudanças na situação ou condição econômica e sociais das crianças, né? Tentando alterar o caminho que levaria essas crianças ou adolescentes para uma carreira delinquente, né? Então, a questão da escola, educação, família, né? Até a questão religiosa também estava muito ligada naquela época, né? Não se tinha, assim, uma amplitude de pensamento religioso como se tem hoje, apesar de que a gente sabe que até hoje existe muita briga sobre isso, né? Muita discussão. Aconselhar que o tratamento e a prevenção do crime demande, então, programas junto à comunidade. Aí eles dão ideias do tipo assim, aí, de ideias de políticas criminais, né? Vamos estimular a criação de praças, de lugares de lazer, vamos estimular educação mais forte, ampliação de horário de escola, né? Estímulo do trabalho, todas essas questões de política criminal ou políticas públicas, né? Eles falavam, entre aspas, daí, né? Se o crime é um fenômeno associado à cidade, a reação ao crime também o é, né? Então, se a gente quer reagir para que seja prevenido, ou mesmo, né, que se faça alguma coisa para que não aconteça o crime, ou uma reação no sentido de, enfim, de aumento de prisões, um maior policiamento dessa questão, também tem que se agir na cidade, né? Então eles começam a discutir muito a estética da cidade, né? A questão ecológica, estrutural. Por isso os estudos sociais começam a conversar com os estudos de arquitetura e urbanismo, né? Então a estética da cidade é primordial para a prevenção da criminalidade, né? A estética e a qualidade de vida das pessoas andam juntas, eles colocam, tá? Tranquilo até aqui, gente? Sossegado, né? Tá. Então, gente, essa escola, ela traz essa ideia do conceito de uma ecologia humana, exatamente no sentido, né, de trazer como que as pessoas reagem a essa nova urbanização, né? E o legal, gente, dessa escola de Chicago, desses sociólogos, né, desses cientistas sociais, que eles vão trazer uma técnica de metodologia de pesquisa nova época, que é a observação participante, né? Ou observação direta, como eles chamam. A gente já até falou sobre isso, acho que numa aula presencial, nas nossas primeiras aulas, no sentido de eu ir até determinados grupos, até determinados guetos, ou bairros, ou regiões, né? E eu conviver durante certo período naquele espaço. E a partir dali fazer anotações, né? E criar determinados conceitos e tirar determinados resultados, pensamentos, conclusões e publicar sobre isso, né? Eles colocam também que esse método de observação participante seria uma nova técnica de pragmatismo, né? E não uma digressão de eu ficar pensando e imaginando e fazendo uma revisão bibliográfica, tipo, guardadas as devidas proporções, tentando trazer um racionalismo, né? Ou uma racionalidade, mas com base numa experiência muito prática, né? E tendo a experiência do pesquisador aliado ali na pesquisa, tá? Então é bem bacana, assim, essa metodologia de pesquisa. Aí, gente, deixa eu até ampliar, porque essa foto é bem bacaninha. Deixa eu ver se eu consigo ampliar, peraí. Eu quero ampliar bem essa foto aqui para mostrar para vocês, tá? Vamos ver se aparece. Vocês estão vendo aqui essa... Tiago perguntou, seria uma coincidência a cidade de Chicago, esse estudo pelo contexto histórico de uma cidade pós-era Al Capone e início das eras das máfias americanas? Olha, Tiago, é mais ou menos nessa mesma época que acontece isso. Sim, né? Como a gente teve um... Vocês entenderam a pergunta, gente? Nessa mesma época, nos Estados Unidos e na Europa também, né?
tem um grande movimento de organizações criminosas. É claro que naquela época não se chamava dessa forma, né? Não se chamava de nem facções e nem organizações criminosas, mas é bem essa ideia da máfia, né? Ou dos bandos, enfim. Então, sim, é mais ou menos nessa época que começam essas organizações de enfrentamento a algumas situações contra o Estado, contra, às vezes, a truculência da polícia em determinadas situações, né? Então, sim, também tem a ver com essa situação, com certeza. Vocês estão conseguindo ver ali aquela imagem de uns prédios, umas pessoas, uma onda atrás? Estão conseguindo enxergar legal? Sim? Tá, o Sérgio falou que sim. Beleza. Gente, essa imagem foi publicada num jornal, bem ali naquela época da década de 20. E o que significa? Eu vou tentar descrever, claro que vocês estão enxergando, mas só para vocês verem com mais detalhes, né? Essa imagem é bem significativa. Essa imagem é a cidade de Chicago, tem a construção dos prédios, e são os primeiros prédios construídos propriamente, né, na cidade. Vocês sabem que aos poucos, né, essa coisa arquitetônica vai se ampliando. Vocês estão vendo que tem umas pontes, até com um símbolozinho assim, né? E tá vendo que tem várias pessoas com saco, mala atrás das costas. Então, assim, essas pessoas estão entrando na cidade, né? Invadindo, entre aspas, a cidade de Chicago, né? E ao mesmo tempo, por trás da cidade vem essa onda gigante, como se engolindo a cidade, né? Então, assim, essa imagem foi bem significativa na época que foi publicado, exatamente nesse sentido de uma deterioração, né, da cidade, da organização da cidade, né, uma desorganização, tanto sob o ponto de vista de infraestrutura, urbanismo, né, até mesmo essas migrações gigantescas de pessoas vindo, por quê? Porque tem muita oferta de trabalho, né, tem essas fábricas enormes de carro e tudo mais, né, por exemplo, mas ao mesmo tempo traz essa desorganização, tá? Então é bem interessante essa imagem, assim, só queria mostrar para vocês que realmente vale a pena a análise. Mas daí, quanto aqui a teoria ecológica, né, ela vai trazer essa ideia de que a cidade acaba produzindo essa criminalidade e que em determinadas áreas essa criminalidade, essa delinquência vai ser concentrada, né? Então esse efeito criminológico das grandes cidades vai produzir desorganização, a deteriorização ou deterioração de grupos familiares, perdas de raízes, então, né, das suas origens, crises de valores tradicionais, degradação dos valores familiares, aí de novo, né? Superpopulação, proximidade de áreas comerciais e industriais, né? Ou com meio criminológico ou criminógeno, a influência também do ambiente e das cidades na criminalidade. Então, assim, esses estudiosos da teoria ecológica, eles vão trazer que como vem muita gente de fora, né? Muitos migrantes e imigrantes, eles vão trazer também uma desestruturação nas raízes familiares de, sei lá, até no sentido assim de muitos anos a mesma família está ali naquela residência, naquela cidade, já tem nome, né? Ah, como é o nome dos teus pais? Aquela coisa bem que a gente escuta, né? Quem são teus pais e teus avós? Ah, já sei quem são, né? Então, isso existia na cidade de Chicago. E com essa vinda massiva de pessoas de outras origens, de outras regiões, de outros nomes, de outras famílias, vai trazer, então, essa quebra de valores que eles chamam. E isso foi bastante desesperador, né, para as famílias tradicionais da época, tá? Tranquilo, gente, podemos ir adiante? É uma teoria, né, gente? Claro que sempre tem sempre críticas, né, para todas as áreas. A segunda teoria que o pessoal da Escola de Chicago também vai trabalhar, tá? É a teoria. Opa, não atualizou aqui para vocês. Ah, eu que pulei, né? É a teoria das zonas concêntricas, tá? O Burgess, que é o estudioso lá da Escola de Chicago, né? Tem o Park e o Burgess.
o Robert Park e Ernest Burks. Ele vai trazer essa teoria das zonas concêntricas. E é bem numa perspectiva de urbanismo, né? Ele vai fazer, eu vou mostrar depois, eu vou ampliar ali o modelo, né, que ele traz as ideias da formação de certos círculos, ou enfim, formatos de zonas dentro de cada cidade, né? E ele entende que, em média, as cidades têm mais ou menos 5 zonas ou 5 áreas, né? E que em cada determinada dessas zonas ou áreas tem um certo, enfim, ou é uma zona relacionada ao comércio, ou indústria, ou residência, e daí ele vai trabalhar cada uma delas. Então, vamos lá. Na zona 1, ele entende que seria um miolo, seria então uma zona central, né? Com comércios, bancos, lojas, enfim. Na zona 2, que é encostada na zona 1, tem-se uma certa transição do distrito comercial para as residências, né? Então, ocupadas por pessoas dos segmentos mais baixos da comunidade, pelo menos é o que ele entende, né? Diferindo, então, das zonas 3, 4 e 5, que seriam, então, as zonas média e alta, né? Então, a zona 2 é que teria a maior criminalidade, né? A zona 1 ali é a parte comercial, a 2 é encostada na 1, a 3 é as residenciais, e aí vai ampliando. E eles entendem, o Burgos entende, tá seco hoje, né, gente? Meu Deus. Que a zona 5, que é a zona mais afastada da área central, gente, pensando que a gente tá falando de década de 20 e 30, tá? Seriam as pessoas mais ricas, que estão mais distanciadas, né, da zona comercial, da zona industrial, tá? Claro, mais afastadas também do que? Da criminalidade, né, da delinquência. Então, quanto mais próximo, a partir ali da zona 3, tu tiver, mais propenso a sofrer, de repente, um ato de delinquência na tua casa, por exemplo, né? É mais fácil, é mais provável que isso aconteça, tá? Eu vou ampliar ali só a imagem pra gente ver junto. Aí, gente, aqui no cantinho, ó, vamos ver se a gente consegue ampliar, só para vocês verem todas as imagens, que é bem bacana. Opa, pulou. Tá, agora vamos ver se vai dar certo. Vocês estão conseguindo enxergar ali, gente? Ali tem os modelos, até tá em espanhol, né? Os modelos de organização urbana. Então, o modelo que o Burgs traz é exatamente essa ideia das zonas concêntricas arredondadas, né? Tem ali também a questão industrial, e até ele coloca até a unidade 10, né? Das pessoas que moram, por exemplo, em áreas bem distantes, bem isoladas, com todo, de repente, até vou dar um exemplo esdrúxulo agora, aqueles condomínios fechados, todos cheios de segurança. Não necessariamente isso já existia na década de 20 e 30, né? Mas estou tentando trazer para o agora. Aí, outros estudiosos começaram a trazer outros modelos, né, dessas zonas concêntricas de organização urbana. Por exemplo, o Reut ali, que trouxe um modelo setorial, né? Então ele faz de outro modo, né? Um círculo 1, o 2 é atravessado, o 3, o 4 de um outro lado, enfim, ele coloca ali bairros de classes burguesas, né? A indústria pesada, centro de negócios secundário, então ele vai trazer outras ideias, né, dessa organização, tá? E tem um modelo também polinuclear. Posso fazer um exagero aqui? Eu acho que isso aí, gente, é mais ou menos Florianópolis, né? Esse modelo polinuclear. Porque a gente sabe que existe até uma área central, mas muitas das vezes bairros mais distanciados, talvez no sul da ilha ou no norte, por exemplo, o bairro dos Ingleses, a gente sabe que tem um centro bem forte, né? Bem estruturadinho. Então, a gente pode dizer, claro, guardadas as devidas proporções, né, gente? Eu tô fazendo uma brincadeira aqui, uma analogia, de que se a gente fosse utilizar essa teoria, Florianópolis seria um modelo polinuclear. Os doutrinadores Harris e o Husman, ali falta um S, é o Husman, eles criam essa terminologia, né? Eles criam também a ideia de zonas de migrações diárias, que seria essa zona 10, que até tem também no modelo do Burgess, tá? O Husman, gente, junto com o Nils Christie, a gente vai falar deles um pouquinho mais para frente, eles são considerados os mais fortes abolicionistas criminais,
tá? Eles trabalham com essa ideia de que não há crime e que a prisão, de modo algum, em nenhuma hipótese, solucionaria as questões da delinquência. Existiriam outras técnicas, né? A gente pode dizer também que a Angela Davis, apesar de não ser criminóloga, também seria considerada como abolicionista. Tá, deixa eu só ver se tá tudo bem por aqui, tudo certo. Estamos todos aqui, tá funcionando. Tá, podemos ir adiante. Deixa eu só diminuir aqui a tela, senão fica ruim. E aí a gente entra, gente, numa outra teoria, não mais agora ligada à escola de Chicago. Só um pouquinho. Não mais agora ligada à escola de Chicago, mas daí são outras teorias que surgem, que é, por exemplo, a teoria da associação diferencial, ou também chamada de TAD, né? Quem vai criar essa teoria, gente, é o Edwin Sutherland. E ele vai escrever um artigo numa revista, na época ali, na década de 20, 30 também, né? É na mesma época ali da galera da escola de Chicago, só que é um outro estudo, tanto que ele vai ser crítico à escola de Chicago. Ele escreve aquele artigo de crimes do colorinho branco, né, ou white collar crimes, né? Então ele publica trabalhando e questionando especialmente a ideia de que a delinquência está vinculada a camadas de pobreza da população, a população pobre, né? Então essa ligação da pobreza com a alta delinquência, né? Existem alguns teóricos que trabalham com essa perspectiva. E o Sutherland, ele vai criticar, porque ele entende que, na verdade, há muitos criminosos, há muitos delinquentes, mas que por uma questão de organização, estrutura, conhecimento técnico, conseguem sim ser considerados e categorizados como criminosos, só que são criminosos diferenciados, né? São diferentes dos criminosos, entre aspas, comuns, né? Do crime de furto, ou crime até mesmo, enfim, dos crimes contra o patrimônio, ou drogas, ou de repente os crimes de violência, né? Daí a gente pode jogar tudo, lesão corporal, violência doméstica, homicídio, o que seja. Que são, entre aspas, os mais comuns, né? Que a gente sempre tem visto há mais de 100 anos. Aí a gente vai estar falando de uma nova categoria de delinquência, que é uma categoria, né, que vai precisar de uma conduta com certa habilidade. Eu até botei ali o seriado, né, White Collars. Nem sei se ainda tem esse seriado por aí, mas na época que eu fiz os slides, eu joguei no Google e coloquei, porque é exatamente isso, né? São crimes praticados por grupos empresariais, né? Empresários, enfim, que sejam de forma isolada, por máfias, por organizações criminosas, por políticos. Então, assim, pessoas, claro que não significa dizer, gente, cuidado, que essa teoria da associação diferencial não vai agregar, entre aspas, de novo, criminosos comuns, né? A gente sabe que sim, mas a cabeça, a mente pensante para cometer esses crimes, né, de alto poder de técnica, de desenvolvimento, de tecnologia até mesmo, vai ser feito, então, por pessoas de uma camada diferenciada, né, por isso essa questão da teoria da associação diferencial, né. Então, essa conduta, ela deve ser aprendida, né, com habilidades para tentar tirar proveito de certas oportunidades, como gangues urbanos ou mesmo grupos empresariais ou políticos, tá? A gente sabe que até hoje, essa teoria, né, dos crime de colarinho branco, é ainda pesquisada, é uma teoria ainda validada, né, que tem força. Hoje até já se superou um pouco algumas questões da teoria do colarinho branco, colocando outros colarinhos. Eles chamam assim, crime de colarinho azul. Eu vou chutar, tá, gente? Eu confesso que eu não lembro de cor agora. Crime de colarinho azul. Então são profissionais da saúde que cometem crimes na sua profissão. Bem legal falar isso agora, né? Em época de coronavírus, whatever. Mas enfim, de repente os médicos, uma máfia, né, de médicos, enfermeiros,
que fazem alguma coisa para conseguir alguma vantagem. Vez e outra a gente vê essas denúncias, né, no Fantástico, nesses programas, é mais ou menos nessa mesma vibe, né? Então já se superou um pouquinho a teoria do Sutherland, utilizando, exato, políticos, né, Marajás do Collor, enfim, toda essa questão da politicagem, né, nem vou entrar nessa, mas a gente sabe que sim, que existe muito disso. Então houve já essa superação, tá? Utilizando esse colarinho não só o branco, mas também de outras cores para aplicar para outras pessoas. Deixa eu só tirar uma fotinha aqui, gente. Tá, pronto. Muito bem, podemos ir adiante. Aí a gente entra nessa quarta, né? Quarta teoria, tá? Deixa eu ver se tá todo mundo com o microfone fechadinho, tudo certo. Sim. Essa quarta teoria, gente, é a teoria da anomia. Ela foi desenvolvida pelo Durkheim, a gente já falou sobre ele, né? A ideia da anomia é quando a gente não tem norma, não tem regra, não tem lei. Então, é a ideia da desordem, da bagunça, né? De uma falta de coesão entre as pessoas, uma falta de organização, né? Exatamente por não ter uma norma, né? Ou se as normas que existem são ambíguas, são contraditórias, né? São dissidentes. Então o Durkheim ele vai trabalhar essa teoria, né? E vai dizer que essa desorganização social por uma falta de normatização da vida, das coisas da vida social, vai trazer também a criminalidade, né? Índices criminológicos. Essa teoria depois, mais tarde, ela vai ser continuada e estruturada pelo Merton, a gente já vai falar disso. Então, o Durkheim, ele vai trabalhar com a ideia de que esse desvio, deixa eu só ver aqui, veio uma mensagem, só confirmando, da escola de Chicago, são apenas as duas primeiras. O que a gente viu aqui em sala, sim, são só as duas primeiras. Não significa dizer que a escola de Chicago só criou essas duas teorias, tá? Mas é que essas são as duas mais importantes, beleza? Aqui a gente está falando de terceira, quarta, só para, né? Só para ir na ordem do que a gente está trabalhando, mas tem toda a razão, tá? Sim, é as duas primeiras. Ecológica, né, e das zonas concêntricas. E daí a terceira ali, a questão do TAD, e agora essa quarta da anomia. Então, gente, o Durkheim vai trabalhar com aquela ideia do desvio. Vocês lembram que a gente já viu essa expressão do desvio, dos desviantes, numa aula passada, né? Vocês lembram? Quem que lembra do que a gente estava vendo dos desviantes, dos desvios? Quem que falava sobre isso? Vocês lembram? Coloca aí para mim. Quero ver se vocês estão prestando atenção ou se vocês estão vendo Fátima Bernardes na TV. Brincadeira, eu nem sei se está passando isso na televisão. Coloca aí para mim, gente. Quero saber. Quem que fala sobre desvios, desviantes, como uma categoria analítica, e depois daí, dentro dessa ideia dos desviantes, esse autor, ele pega e fala que tem os delinquentes, que podem ser considerados desviantes, mas nem todo desviante é delinquente. Tem também o videozinho que a gente viu na semana passada, ou retrasada. Cri-cri, ninguém lembra? O Howard Becker, gente. O Howard Becker vai falar essa questão lá na Escola de Chicago. Então, pra vocês verem como a Escola de Chicago, ela vai fazendo, vai dando pinceladas, vai trabalhando, né, várias teorias e interferindo em teorias de outros pesquisadores. Tudo bem, vamos lá. Então, o Durkheim vai se apropriar dessa ideia do desvio, né, mas ele vai dizer que esse desvio é um fenômeno normal da estrutura social, né, que é uma coisa comum de se acontecer, por exemplo, de haver condutas praticadas, né, pelos cidadãos que são fora de uma certa normalidade. O problema que ele vai trazer aí é quando se ultrapassa esses limites, ou seja, um excesso de desvio, né, uma perda de referência, né, tanto no sentido normativo como social, que daí sim vai levar a um certo enfraquecimento da solidariedade social. A gente pode dar um exemplo. Em determinado lugar, determinada cidade, acontece vez e outra alguns furtos. Tá, tranquilo, beleza, né? Acontece alguns furtos. Opa, peraí que eu saí aqui do negocinho.
Só um pouquinho que eu saí aqui do... Acho que agora voltou. Não. O que eu fiz aqui, droga? Ah, foi. Isso. Para mim apareceu a minha cara em vez de aparecer os slides. Eu não queria que aparecesse isso. Tá, muito bem. Vamos dar um exemplo então, continuando. Em determinada cidade acontece vários furtos pequenos, né? Furto de galinha, furto de não sei o quê, uma cidade pequena, e ninguém faz nada. Às vezes vão lá, às vezes conseguem pegar o furtador, né? Fazem lá uma vingança privada, dão uma camaçada de pau, liberam o cara, não tem polícia, a própria cidade tem que se virar, até que daqui a pouco começa a vir um policiamento, né? As pessoas começam a ficar, opa, se eu acontecer algum crime, se eu cometer algum crime, eu vou ser, não julgado, mas enfim, eu vou ter uma consequência, né? Contra a minha pessoa. Então, essa organização social, o Durkheim vai colocar que, apesar de haverem os desvios, quando a gente tem uma referência normativa, por exemplo, um policiamento ostensivo, né, vai trazer um fortalecimento de solidariedade dentro dessa comunidade. A gente pode dar um outro exemplo. Dependendo da situação, vocês já viram... agora eu vou trazer para os dias de hoje, tá, gente? Só para a gente fazer uma analogia aqui, uma metáfora. Vocês já devem ter visto em alguns bairros aquelas plaquinhas na frente das casas. Ai, como é que é isso, gente? Como é que é o nome daquelas plaquinhas, amor? Lembra? Eu participo, comunidade que se vigia. Me ajuda a lembrar aqui, não tô lembrando. Tem umas plaquinhas, gente. Vizinho solidário. Isso mesmo. Vocês já ouviram falar dessas plaquinhas, gente? Vizinho solidário é uma plaquinha, normalmente tem um símbolozinho até da polícia, né? Acho que da Polícia Civil, se eu não me engano. Tem algum número, alguma coisa, no sentido de que a própria vizinhança se organiza de tal modo que se acontece alguma coisa com um vizinho, alguém grita, né? Alguém pede ajuda, de repente, sei lá, tem um grupo do WhatsApp ali dos vizinhos, ou câmeras compartilhadas. São certas políticas, claro que aqui a gente não está falando de política pública, né? Quer dizer, até pode se entender no caso da situação de ter o vínculo com a Polícia Civil, mas vamos supor que de repente seja uma questão só entre os vizinhos, né? Que não tenha nenhum convênio, nada ligado com nenhum órgão público, não deixa de ser uma certa organização, né? E um fortalecimento da solidariedade ali com aquela comunidade. Aí a gente vai estar dizendo que se houver um certo desvio, ele vai estar dentro da normalidade. Agora, se houver um excesso, aquela própria comunidade, aqueles próprios vizinhos vão agir de alguma forma, né? Então, aqui a gente não vai ter uma perda de referência. O que o Durkheim vai falar é que com o crescimento, aí de novo das cidades, né, gente? Toda essa questão da desorganização urbana. Com esse crescimento absurdo das cidades ali na década de 20, 30, né? E adiante, a gente sabe que isso é uma coisa que foi além. No Brasil, a gente sente isso mais a partir da década de 60, 70 para frente, mas que a gente pode replicar essas teorias no Brasil. Aí a gente vai estar falando desses desvios em excesso, né? De altos índices de criminalidade, dessas organizações até mesmo criminosas que acabam surgindo. E aí o Durkheim vai chamar isso então de uma falta de estrutura gerada pela anomia, né? Por essa falta de ordem, pela falta de coesão, tá? Vamos adiante. Até tem só para a gente colocar aqui, né? Não sei se a gente consegue ler junto, mas essa teoria ela vai entender que o combate à criminalidade a partir do estudo não das suas causas, mas sim das suas consequências, seria a melhor ação, né? Então ali está o termo, né? Anomia, que seria sem lei ou ausência de lei, né? Injustiça, desordem, desintegração das normas sociais. Em simples palavras, a falta de lei ou uma lei insuficiente ou até mesmo ineficiente, né? Contribui então para o fenômeno da impunidade. Essa palavra é bem importante, gente. O Durkheim vai trazer
através dessa teoria da anomia, essa sensação de impunidade, né? O grande problema da impunidade é o gerar na consciência coletiva uma percepção de anomia e uma falta de impressão de legalidade. Então, quer dizer, eu tenho lei, eu tenho, de repente, políticas públicas de combate, mas não acontece nada. Continua acontecendo altos índices de criminalidade. Como que a gente combate isso, né? Aí até eles colocam ali, né, entre aspas, uma citação, né? Com base nas combinações desses diferentes modos de comportamento, já vamos falar sobre isso, tá? Conformidade, ritualismo, retraimento, inovação e rebelião. Até o Merton vai falar, vai adiante nessa teoria do Durkheim. Ele propõe um conceito de sociedade anômica, né? Invocando ali as lições de Machiavelli. Para esse autor, pro Merton, a anomia está associada a um estado de espírito de alguém que foi arrancado de suas raízes morais, que já não segue mais nenhum padrão, somente as suas necessidades avulsas, né? Já não tem um senso de continuidade, né? De grupo, de obrigação. O homem anômico, ele é espiritualmente estéril, reage somente diante de si mesmo e não é responsável para com ninguém. Vocês conseguem perceber exatamente quanto contrário é o que eu acabei de falar do exemplo da política criminal? Desculpa, da política no sentido de todo mundo se ajudar, né? O homem anômico aqui que o Merton e o Durkheim vai trabalhar, ele não tá nem aí pro seu vizinho. Ah, tá dando tiroteio, tá dando sei lá o quê na minha vizinhança. Para que eu vou ligar para a polícia? Que se ferre, né? É meio que essa pessoa que vai viver simplesmente pelas suas necessidades básicas, né? Avulsas. Eu, no máximo, tá preocupado com os moradores da sua própria casa, né? Mas não pensa coletivamente, né? Então é bem interessante essa teoria. Claro, tem críticas também para esse lado, né? Vamos lá, adiante. O Merton, gente, como eu falei para vocês, ele vai dar continuidade a essa teoria do Durkheim. Ele vai separar, né, essa ideia da desorganização social, dessa ideia da anomia, né? Ele vai explicar que o crime acaba sendo radicado nessa distância entre um padrão cultural almejado e a estrutura social, né? Através de um modelo que ele chama de um modelo de adaptação, que ele chama de Sirer. Se eu tivesse agora em aula, eu ia escrever no quadro, né? O Sirer, uma letrinha abaixo da outra, e ia falar cada uma delas, mas vamos falar dessa forma que tá aí, vamos ver. Eu vou dar um exemplo, para vocês entenderem o que é esse Sirer, tá? Vamos supor que eu seja uma pessoa bastante, né, simples, eu recebo em média um salário mínimo, eu tenho que sustentar toda a minha família e eu quero comprar um tênis para o meu filho. Eu tenho 2 filhos e eu quero comprar um tênis de presente, ou porque ele está precisando, enfim, para o meu filho, né? Eu estou contando historinha para vocês entenderem o que é cada um desses modelos, tá? Aí, eu tenho várias formas de agir frente à minha realidade social. Ou seja, eu sou uma pessoa carente, né, vulnerável, eu não tenho muitas condições financeiras, não tenho muito estudo, eu tenho uma família para criar e eu preciso comprar um determinado bem de consumo. Como que eu ajo? Se eu sou conformada, aí o conformismo, primeira letra, é o C. Se eu sou conformada com essa minha situação de vida, né, eu entendo que se eu quiser comprar esse tênis, eu vou ter que parcelar talvez em 500 milhões de vezes, ou eu vou dizer para meu filho que infelizmente eu não tenho como, ou eu vou de repente num brechó, numa loja mais simples que faça doação e tal, e eu vou adquirir então esse tênis sem precisar comprar, né? Então eu me conformo com a minha realidade. Então o C é entender a adaptação em que o indivíduo aceita o seu padrão cultural, né? E adere totalmente aos meios institucionalizados buscando alcançá-lo. Então assim, para eu alcançar esse tênis que eu quero para o meu filho, eu simplesmente ou vou comprar com o dinheiro que eu tenho, ou vou parcelar e todas essas outras possibilidades que eu falei. Entenderam? Tranquilo? Essa é a letra C, então é o conformismo. É uma pessoa que está dentro do seu, né, padrão cultural, independente de qual seja, gente, né? Por mais simples que seja. Tá.
Beleza. Aí a gente vai pro I, tá? O I, né, é a inovação. E na inovação, a gente tem a pessoa que aceita o seu padrão cultural, ela sabe que ela é carente, que ela é vulnerável, que ela não tem condições, mas ela não aceita os meios institucionalizados, né? Ela não, que não é acessível a todos, né? Então ela rompe com o sistema, ela inova, ela desvia. E aí na inovação, aí é a teoria do Merton, tá? Esse que é o boom da teoria do Merton, a gente vai ver as outras, né? É quando a gente tem o crime. Então, eu aceito meu padrão, eu sei que eu sou vulnerável, eu sei que eu sou mãe ou pai de família, que eu tenho 2 filhos e que eu tenho que comprar um tênis pro meu filho. O que que eu faço? Eu furto. Eu vou lá numa loja, furto. Eu vou lá em algum lugar com uma arma, né, um exemplo esdrúxulo, e roubo, né? Lembra, gente, o roubo, né, o furto, a diferença, né, por óbvio, né? Ou ameaço alguém, também, então, o roubo. Enfim, ou engano alguém e consigo subtrair esse bem, tá? Então, eu não aceito os meios institucionalizados para conseguir ter esse tênis para o meu filho. Eu quebro o sistema, né? E sou um desviante, e aí eu crime. Muito bem, essa é a letra I, né, do Cirer. Aí a gente vai para a letra R, né? É o R assim? É o R. Ritualismo. A pessoa percebe com descaso o padrão cultural e acredita que nunca atingirá as metas culturais. Contudo, resigna aos meios institucionalizados, respeita as regras. Gente, então o ritualismo, ele é mais ou menos parecido com a primeira letra do C, que é o conformismo. O ritualismo é aquela pessoa que, tipo, ai, que se ferre que eu tenho esse padrão social, né? Que eu sou carente, que eu sou vulnerável, mas eu não vou quebrar os meios institucionais para conseguir. O que, que eu vou fazer? Eu não vou comprar um tênis original da Nike, da Adidas, o que for. Eu vou comprar com o meu dinheiro, mas eu vou comprar um falsificado. Entenderam? Então, assim, a pessoa ela sabe da sua situação, ela desdenha dessa situação, porque ela diz: não, eu quero usar um tênis de marca, eu quero dar um tênis de marca para o meu filho, sei lá o quê, né? Eu sei que existem meios institucionalizados, eu não vou quebrar as regras, né? Mas eu vou comprar um tênis de repente falsificado, né? Conseguiram entender a diferença do ritualismo para o conformismo? Tranquilo? Muito bem. Vamos adiante. Estamos indo tranquilo, gente? Vocês estão conseguindo acompanhar? Só me dá um ok para ver se vocês estão conseguindo me ouvir, ver os vídeos, os coisinhas ali do lado. Tudo certo? Tá, obrigada, Nicole, por dar o ok. Valeu. Vamos adiante. Obrigada também, Kelly. É a Kelly, né? Tá ali, coordenadoria, acreditei, acho que é a Kelly. Imagino que seja. Letra E, do Cirer, né? A evasão. O E, como é que é? A, B, C, D, E. É o E. A letra do surdo-mudo, né, gente? Vocês já ouviram falar? Eu fiz um curso há muito tempo atrás, mas só sei as letrinhas. Beleza, Kelly, imaginei que fosse você. E de evasão, gente. O indivíduo não segue os meios institucionalizados e nem as metas culturais. Encontra-se distanciado da sociedade, vive deslocado, tem comportamento anômico, né? Exemplos, mendigos, é claro, essa expressão não se utiliza mais, né? Pessoas em situação de rua, párias, bêbados, né? Enfim, drogados. Exatamente isso, gente. Só ver se tem uma coisinha aqui. Tá. A evasão, gente, é aquela pessoa que simplesmente não aceita, não busca metas culturais, né? Claro, vive à margem da sociedade, muitas das vezes, né? Está deslocado. Então, é claro que aquela pessoa gostaria de ter. Não dá para a gente generalizar e dizer que uma pessoa em situação de rua é feliz do jeito que ela é. Pode ser que seja, mas de repente, sim, ela enfrenta isso e ela quer sair daquela situação. Mas aqui no caso da evasão, a gente está querendo dizer, né, querendo mencionar pessoas que não seguem esses meios institucionalizados, né? Então, sim, dependendo da situação, elas vão cometer crimes, mas elas não estão nem aí para isso, né?
elas já vivem nesse comportamento de só se preocupar consigo mesma, por isso o comportamento anômico. Eu não me preocupo com o resto, eu não tenho um pensamento de sociedade, né? Então, por isso é a evasão. E o final do Cirer, que é o R, que é a rebelião, tá? Então, o C de conformismo, o I de inovação, que é o crime, que é quando a gente vê mais, né, a questão do crime, o R, esqueci o R, gente, deu um branco aqui, ritualismo, e o E, evasão, e o outro R, né, do Cirer, é a rebelião. Muito bem. A rebelião, gente, vai ser a modalidade de rejeitar qualquer metas, né, culturais estabelecidas como dominantes e também de rejeitar os meios institucionalizados dominantes. Então, configura-se como uma luta por uma substituição de uma nova era, é uma revolução social. Então, gente, normalmente, vocês já viram aquele filme? Ai, deixa eu ver se eu consigo lembrar. Eu vou tentar contar a história do filme, mais ou menos, vocês me ajudem a ver o nome, tá? É um pai que tem mais ou menos uns 5 ou 6 filhos. Eles moram numa floresta, capitão, não sei o que lá, uma coisa assim. E ele cria os filhos ali no meio da floresta. E é engraçado que tem uma cena assim que no aniversário de uma menina, ela deve ter uns 8 ou 10 anos, ele dá uma faca assim, super mega power para ela, e ela fica super feliz. E eles aprendem a caçar, mas ao mesmo tempo ele dá aula de ciência política para essas crianças. Como é que é, gente? Capitão. Ai, vou ter que jogar no Google, se ninguém vai me ajudar a lembrar, gente, do nome desse filme. Nunca viram esse filme? Me ajudem. Vou ter que colocar aqui, agora eu fiquei curiosa. Será que eu vou conseguir pesquisar ao mesmo tempo? Filme Capitão Fantástico. Isso, lembrei. Lembrei não, né? O Google me lembrou. Vocês já ouviram falar desse filme Capitão Fantástico, gente? Já ouviram? Não? Ninguém falou nada? Não? Vale a pena assistir, tá? Olha aí, ó, bastante gente não assistiu. Então fica a dica. Vou botar de tarefa isso para nossa aula, brincadeira. Não vou botar um filme que, né, é comprido, mas fica a dica para assistir. Acredito que deve ter no Netflix ou talvez até no YouTube, porque é um filme já, gente, Capitão Fantástico. Não, é de 2016, não é tão antigo, mas deve ter assim bem tranquilo de assistir. Esse R do Cirer, que é a rebelião, é exatamente esse pai, esse Capitão Fantástico, que é esse pai que vive no mato com essas crianças, né, cria eles ali numa situação totalmente de rejeitar qualquer meta cultural ou econômica até mesmo, ou todos os meios institucionalizados dominantes, tá? Se vocês assistirem o filme, vocês vão entender o que eu tô querendo dizer, mas acho que com o que eu tô falando dá para entender, né? São pessoas que um outro exemplo que a gente pode colocar, por exemplo, guardado as devidas proporções, tá, gente? São aquelas famílias que escolhem educar os seus filhos em casa, né? Ou, por exemplo, até estava tendo um movimento bem forte no sentido de não vacinação das crianças e adolescentes, né? Também a gente pode considerar como uma modalidade de rebelião, nesse sentido, tá, gente? De teoria da inovação, né, da anomia, ou enfim, desses modelos de ação. Tá? Então fica a dica aí para vocês darem uma olhadinha nesse filme, é bem bacana. Vamos lá, quinta teoria, né? A quinta teoria é a teoria das subculturas criminais. Quem criou foi o Albert Cohen. Aí a gente já está falando da década de 50, então a gente já está indo um pouquinho mais para frente, né? Pós-guerra, tá? É uma teoria que vai trabalhar com sistemas sociais e categorias de pessoas integrantes de certos segmentos e determinados subgrupos étnicos e de minorias. Então, assim, lembra que a gente estava falando agora há pouco a respeito do Sutherland, que fala sobre aquela questão dos crimes praticados por empresários, políticos e tal, né? Que são uma certa categoria, né? Um certo grupo, um certo segmento. Só que a gente vai estar falando lá no Sutherland
de grupos altamente estruturados, galera com bastante dinheiro, né? E aqui, na teoria das subculturas criminais, que a gente vai ver aqui do Cohen, a gente vai estar falando de grupos de segmentos minoritários, vulneráveis muitas das vezes, às vezes nem tanto vulneráveis, mas que têm determinadas categorias, até mesmo estéticas. Ué, caiu meu negocinho? Não, voltou. Até mesmo determinadas categorias estéticas que diferenciam eles de uma ideia social coletiva mais ampla, né? Por isso que eu botei a imagenzinha, não sei se vocês conseguem ver, eu já te respondo ali, tá, Tiago? Saiu a imagem, voltou. Tem a imagem ali, né, de skinhead, de roqueiros, de emos, sei lá, chame como vocês quiserem, né? Tem até imagens ali nada a ver, ou pessoas tatuadas, ó, tem um cara ali todo bonitão, tal, né, com um sorrisão, passando perfume, tal, 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 mas todo tatuado no braço, né, surfista, nerd, a loura burra, entre aspas, né, aí a gente coloca várias categorias que a gente poderia utilizar, né, categorias de grupos dentro dessa ideia, né, de subculturas criminais. Deixa eu só responder o Tiago, então, para não se perder aqui, o que o Tiago botou. Sobre a rebelião. Há uma quebra com o sistema, com a prática dos crimes. Há a quebra com o sistema, com a prática de crime. Não sei se eu entendi muito bem a pergunta. Porque, assim, ó, a ideia da rebelião não necessariamente está vinculada à prática de algum delito, tá? A prática de delito vai estar mais vinculada mesmo com a parte, com o modelo de inovação, tá? É claro que dependendo da situação, as pessoas que estejam dentro dessa ideia de rebelião, de fazer essa quebra do sistema, de viver, né, a parte de uma sociedade que a gente chamaria de comum ou usual, ou como a gente conhece, pode ser que para haver essa quebra, eles estejam cometendo determinados delitos. Não sei se eu respondi tua pergunta, Tiago. Pode ser que se considere, mas a gente entende, respondi, joia. Acho que a gente entende, assim, pelo menos pela teoria do Merton, a ideia da inovação, como o crime mesmo, a prática do crime vai ser a inovação, tá? A rebelião é mais assim uma quebra do sistema dominante, né? Os revolucionários, enfim, mais essa ideia, tá? Podemos ir adiante? Então, assim, a ideia dessa teoria das subculturas criminais, ela é bem bacana, porque ela vai trazer essas práticas diferentes, culturalmente falando, e aí a criminologia cultural absorve bastante dessa teoria do Cohen, né? Só que mais ali na década de 90 para frente, então eles superam a teoria do Cohen. Vocês percebem como essa questão das teorias é tudo assim, né? Alguém cria, uau, que massa, que teoria legal. Aí vem alguém, supera, né? Critica, melhora, e assim vai. E assim é a mesma coisa aqui com essa situação. Então, essa teoria, ela vai ter uma ideia bastante pluralista e atomizada da sociedade, né? Ela vai trazer essa ideia de que a gente existe, que a gente não, né? Que a sociedade tem comportamentos regulares, que são considerados normais, comuns, e a gente vai ter comportamentos irregulares, que daí vai entrar os grupos, as subculturas, né? E que podem ou não cometer crimes, né? Por exemplo, sei lá, uma pessoa tatuada, gente, ela é considerada dentro de um determinado grupo, pelo Cohen, tá? Mas necessariamente toda pessoa que se tatua, ela tem uma etiqueta dizendo sou criminoso? Não, né? Não necessariamente. A gente não pode afirmar isso, né? Então, o Cohen vai trazer exatamente esse debate, que não necessariamente porque eu participo de determinado grupo diferenciado de subcultura e subcultura. Tu pode trazer depois um pouquinho mais de água para mim? E não necessariamente a subcultura significa ser abaixo, mas significa ser diferente e congregado, né?
pode sim cometer crime, mas não necessariamente. Então, para as teorias subculturais, o crime não é produto da desorganização ou ausência de valores, mas sim o reflexo de um outro sistema de normas e valores distintos, os tais subculturais, ou seja, também valores relacionados, né, do conflito. Então, a partir do momento que eu tenho uma cultura dominante, eu vou dar um exemplo até aqui atrás da criminologia cultural para vocês entenderem, tá? A cultura dominante hoje, deixa eu pensar, sei lá, vou dar um exemplo bem bobo, é o MPB na música. É o MPB, é, é o samba, é o rock nacional, o que mais que eu posso dizer de estilo de música que é bem assim comum? É o sertanejo, né? Aí surge em determinado momento os funks proibidões, que vêm quebrar com um status de música que determina. Bem que a gente pode dizer que o samba e o sertanejo, vez e outra, também já foi considerado como fases bastante paradigmáticas, né? Mas a gente sabe que o funk, muitas das vezes, é criminalizado, não é mesmo, gente? O funk traz músicas que depreciam mulheres, o funk traz música que estimulam determinada prática de crime, ou que de repente estimula práticas sexuais. Então, o funk, a música, o estilo funk, é bastante criminalizado. Por quê? Porque vai trazer um conflito perante certos valores sociais que a gente entende, que o público dominante entende como o correto, né? E o funk vem como um desvio. Então, aqui o Albert Cohen, ao invés de ele trabalhar com a categoria de desvio, ele vai trabalhar com a ideia de conflito e de valor, né? A música do funk não tem valor. Então, ele vai trazer essa perspectiva. Gente, vocês sabem que tudo que eu tô falando aqui são perspectivas dos teóricos, né? Isso não significa que eu concorde com isso ou não, né? Isso são perspectivas, às vezes já foram superadas. Mas então ele vai trazer esse exemplo, tá? Vamos lá. Aí o Cohen, deixa eu dar uma organizada aqui no texto, ele vai trazer o seguinte. Segundo então esse idealizador da teoria, a subcultura delinquente vai caracterizar por três fases: um não utilitarismo da ação, uma malícia da conduta e o seu negativismo. Vamos lá. A falta de finalidade da conduta criminosa, ou seja, o não utilitarismo do crime, choca-se com o entendimento dos principais teóricos da criminalidade, que defendem que ter a existência de uma razão justificável, né, racional para o cometimento daquele crime. Então, a gente está diante de uma banalização do crime. Vocês entenderam o que eu quis dizer com isso? Ele vai dizer que determinada cultura, determinado grupo, né, enfim, né, determinada subcultura vai praticar determinadas condutas, mas não necessariamente vai ser crime. Mas as pessoas que estão nesse grupo dominante vão dizer: não, aquilo ali é errado, e se é errado é crime, né? Do tipo, se eu escuto na minha casa a música que for, aí eu nem vou utilizar o exemplo do funk, tá? A música que for, pode ser uma música de estímulo ao nazifascismo, vou até exagerar aqui pra gente colocar bem, né, o extremo. Mas se eu só tô escutando e não tô fazendo mal nenhum a ninguém, alguém pode dizer que eu tô cometendo um crime? Só porque eu tô escutando, porque eu gosto, né? Então essa ideia do não utilitarismo do crime. A segunda ideia, a malícia da conduta, se refere ao prazer do criminoso em desconcertar o outro, né? Deleitar-se com o desconforto alheio. Então, assim, eu vou e me visto de determinada forma, eu tenho um estilo visual de determinada forma, né? E eu faço isso, pera só um pouquinho. E eu faço isso. Ah, pois é. Extremo não, né? O ex-secretário da Cultura usou uma música nazista. Teve toda essa história, né? Bem complicado. Mas eu tô usando um exemplo aqui, né? A parte, não público, certo? Ali, no caso, ele fez uma questão, né, pública, enfim.
Aqui eu tô falando de eu em casa, sozinho, escutando com meu fone, uma música, de repente, sei lá, que expresse situações nazifascistas, né? Mas, enfim, não vamos entrar nessa questão. Essa malícia da conduta, gente, que seria esse segundo fator, né? É a ideia do prazer, do criminoso, do desviante, enfim, né? De se vestir de determinada forma para gerar um desconforto naquela pessoa. Então é proposital. Não é simplesmente eu me visto dessa forma, eu tenho esse estilo porque eu quero e pronto. Não, eu faço isso exatamente porque eu quero quebrar barreiras, porque eu quero quebrar algum sistema, né? E o terceiro fator seria o negativismo, né? Ou a negação dos valores e normas sociais dominantes, né? Como uma forma de mostrar um descontentamento, né? Então, um exemplo que a gente poderia utilizar de um descontentamento sei lá, de repente alguma questão de não utilizar determinada roupa também no estilo, ou de repente um descontentamento se tatuar de tal forma que mostre uma negação do padrão dominante, né? Bem que hoje em dia, assim, é difícil de trazer essas ideias da década de 50 para hoje, porque hoje, qualquer coisa quase que eu falar, vocês podem usar assim, a professora está sendo preconceituosa, a professora está sendo, né, exagerada, né? Mas naquela época da década de 50, quem que tinha, por exemplo, tatuagem, gente? Marinheiros, prisioneiros, né? Muito poucas pessoas. Então, uma pessoa que vem, de repente, que seja um contador todo tatuado, ele vai estar negando um padrão cultural daquela época. Só que hoje, se a gente vê um contador todo tatuado, o que eu tenho a ver com a vida daquela pessoa, com o corpo daquela pessoa? Cada um é livre para se fazer, né? O que bem entender. Só que hoje a gente entende dessa forma, né? Naquela época se tinha esse preconceito. Então tá, muito bem. Vamos adiante, gente. Não sei se a gente vai conseguir encerrar essa aula. Ah, não, mas acho que já estamos quase acabando. Tá. A teoria do Labeling Approach, eu não vou ficar aprofundando muito, a gente já viu ela, né? Já vimos também um videozinho. Aqueles vídeos no YouTube do Introcrim, eles estão com vários vídeos abertos, até me inscrevi no canal deles. É muito legal. Tem vários vídeos muito bons, assim. Eles trazem muitos dados históricos, muitas fontes. O Labeling Approach, então, é uma teoria que foi desenvolvida pelo Howard Becker, né? O mesmo cara lá que fala do desvio e tal, né? E também pelo Erving Goffman, né? Eles trazem outras categorias analíticas que conversam com o Labeling Approach, que é o interacionismo simbólico. A gente já falou sobre isso, né? Interacionismo simbólico. Já falamos? Acho que já, né? Rotulação, etiquetamento, a teoria da reação social. Então, esses dois teóricos, eles vão falar sobre essa teoria e essas categorias. E essa teoria, ela é surgida ali na década de 70, nos Estados Unidos. Deixa eu só ver aqui se não tem nada, se tá tudo bem. Tudo certo. Ela não vai enfocar somente no crime. Lembra que até ela fala sobre a questão dos desviantes, de ter um primeiro papel, né? Uma primeira prevenção, e depois uma segunda, que é quando a pessoa realmente, né, um criminoso. Então, não necessariamente, aquela ideia de que todos podemos ser considerados criminosos, mas nem todos nós somos criminalizados, né? A gente viu esse vídeo, vocês devem ter visto, e é exatamente isso. Ah, não necessariamente porque eu fumo uma maconha, né, sei lá, um cigarro de maconha, eu vou ser um criminoso. Mas se de repente, mas eu posso ser considerado um desviante, né? Ah, maconheira, né? Mas daqui a pouco, se aquilo começa a virar um rótulo, né? Um etiquetamento, ah, aquela professora é maconheira, aquela professora é maconheira. Daqui a pouco eu sou pega pela polícia, de repente, traficando, né? E opa, eu já não sou mais só uma professora maconheira, agora eu sou também uma criminosa, né? Então, não vai focar, então, essa teoria só num crime, mas da reação social proveniente dele. Então, grupos sociais criam o desvio,
na qualificação de determinadas pessoas, né, consideradas como marginais, como desviantes, como delinquentes, delinquentes já no segundo momento, e o desvio ocorre em decorrência dessa profecia anunciada, né, de uma repetição de imputação do crime àquela pessoa estigmatizada, né? Então o indivíduo ele é rotulado como delinquente e ele assume esse papel. É bem essa ideia. Ah, a professora Cristiane é uma professora maconheira, então é repetição, né? Então eu vou virando uma pessoa estigmatizada até que daqui a pouco eu vou para um segundo nível, né? E a profecia se faz verdadeira, né? Acontece. Ah, então ela era uma criminosa, né? Tranquilo até aqui, gente. Como eu falei, não vou focar muito, né? Vamos adiante. Então, tem essas etapas explicativas do Labeling Approach, né? O processo de definição de uma conduta desviada, né? Pela uma criação de norma, então a criminalização ali primária, né? Atribuição de um status social por um processo de seleção, aí a gente tem, então, essa criminalização secundária, e o impacto da atribuição do status de criminoso na identidade, que vai gerar, então, uma carreira delinquente, uma carreira, né? Aí, como no caso da prisão, que daí é a criminalização terciária. Então, a gente tem, no primeiro momento, um desvio, não necessariamente é um crime. No segundo, eu caio numa seleção, normalmente por um policial, por uma delação, por uma denúncia, né? Caio no sistema, então, da justiça, por exemplo, e numa terceira eu venho com o rótulo ex-presidiária, né? Ou presidiário, né? Então, o estigma, de acordo ali com o Goffman, vai modelar, né? Essa característica, vai piorar essa situação dessa característica depreciativa, né? Esse estigma de prisioneiro, maconheiro, criminoso, o que for, estuprador, né? Homicida, assassino, vai ainda mais, né? Ser depreciado por conta desse rótulo mesmo. Vamos lá, adiante. Então, essa reação social é que vai criar o crime para esses teóricos, né? O crime não é uma qualidade intrínseca da conduta, é uma conduta qualificada como criminosa pelo controle social, por processos seletivos discriminatórios. Então, a reação social é que vai ser deflagrada com a prática de determinado ato ou conduta delinquente. Então, há um deslocamento, gente, do plano da ação criminosa, que a gente vinha estudando até agora nas outras escolas, nem tanto nessas escolas sociológicas, tá? Mas eu estou dizendo lá nas escolas positivistas e clássicas, lá atrás. Para agora, uma ideia da reação social. Como que o público, como que a sociedade, como que o coletivo, e aí vem tudo, desde família até um cárcere, vai reagir. Há aqui, gente, uma deslegitimação do poder do sistema penal, né? Porque o crime coloca-se como uma etiqueta social que deriva do processo de rotulação, com esse efeito estigmatizante de controle social. Uma vez prisioneiro, uma vez, né, criminoso, foi preso, sempre vai ter etiqueta de ex-presidiário. Né? É isso que essa teoria vai trazer, tá? A pessoa vai ter dificuldade de conseguir emprego, a pessoa vai ter dificuldade em se relacionar, né? E é isso, gente. De forma geral, essa seria a teoria do Labeling Approach, que a gente já conversou um pouquinho sobre ela. Se eu não me engano, eu acho que essa é a última. Deixa eu só ver. Essa. É a nossa última teoria, tá? Sociológica, né? Essa é uma dissidente da Escola de Chicago. É uma teoria que é bastante criticada, na verdade é mais considerada como uma política do que uma teoria, mas que é bastante bacana, que é a teoria da tolerância zero, que também está vinculada a um movimento de políticas públicas de lei e ordem, tá? Essa política, ela foi conhecida, ou é conhecida como tolerância zero, porque ela surgiu lá nos Estados Unidos, na cidade de Nova York. Sendo uma vertente da escola de Chicago, né? Certos estudiosos também estudaram essa questão. No Brasil, ela foi distorcida, né, como uma política no sentido
de ter medidas preventivas, mas também repressivas de crime, tendo muito vínculo nos abusos de policiais, abuso no sentido de ação tanto preventiva como no sentido já na hora da ação, né? Então a política em si, que surgiu lá nos Estados Unidos, ela foi aqui no Brasil, os estudiosos, né, os doutrinadores entendem dessa forma, ela foi alterada de certa forma, né? A teoria, então, essa política de tolerância zero, ela buscava reduzir a criminalidade em Nova York, né? Então, ela buscava também associar certos fatores econômicos, né? Acabou associando certos fatores econômicos favoráveis naquela mesma época, que ali foi aconteceu na década de 80 e 90, aí a gente já está falando bem mais para frente, com uma oferta de trabalho muito grande. Então, assim, vamos lá, vamos explicar primeiro a teoria, como que aconteceu. Eu vou um pouquinho para frente para poder explicar a teoria, para depois falar sobre como que ela foi criticada. Essa teoria, essa política da tolerância zero, a gente já está terminando a aula, tá, gente? Ou do movimento Lei e Ordem, está vinculada a um estudo que foi feito e que foi chamado de teoria das janelas quebradas. Talvez vocês já ouviram falar, né? A teoria das janelas quebradas, ela foi publicada na década de 80 pelo James Wilson e o George Kelly, né? Eles publicaram essa teoria e tem várias vertentes. As duas mais importantes são as seguintes. O que eles fizeram? Eles fizeram um experimento, né? Esse psicólogo Philip, eles colocaram 2 automóveis, né? Um em cada bairro na cidade de Nova York. Num bairro de classe super alta, que é o bairro de Palo Alto, na Califórnia, e outro carro foi deixado no Bronx, né, em Nova York. Então, o experimento não foi feito só na cidade de Nova York. E aí, no Bronx, né? Não sei se é assim que fala, talvez eu esteja falando errado, me corrijam se eu estiver errada. Né? O veículo foi depenado em 30 minutos. No bairro rico, né, o carro permaneceu intacto por uma semana. No bairro rico, né? Eu vou colocar bairro pobre e bairro rico para ficar mais fácil de a gente visualizar. Aí, o que aconteceu? Depois de uma semana nesse bairro rico, o pesquisador foi lá e quebrou uma das janelas desse carro que estava intacto. E aí, em pouco tempo, o carro também foi destroçado e saqueado por vândalos em poucas horas. Qual que é a conclusão que eles chegaram, tanto o psicólogo como lá o James Wilson e o George Kelly, a respeito disso? E aí só vou falar outra teoria, né, a outra metáfora que foi feita. Um prédio, né, numa determinada região, se quebrou uma janela e se percebeu que houve invasão desse prédio que realmente estava abandonado por conta dessa janela quebrada. Porque entende-se que há uma. Aí agora a explicação de tudo isso. Entende-se que essa ideia das janelas quebradas demonstra uma desordem, né, uma desorganização, e por isso pode gerar uma alta criminalidade. No sentido de que abriu, né, para que haja mais cometimento de crime. Então, por isso que a política de tolerância zero é no sentido de evitar que haja essas janelas quebradas, para se ter uma preservação, uma recuperação dos espaços públicos. Então, você sabe aquela ideia que a gente pode utilizar até hoje? Onde há lixo, terá mais lixo, né? Eu passo num lugar, tem lixo no chão. Eu tô passeando com o meu cachorro, vou lá, ponho o saquinho do cocô do meu cachorro naquele lugar. Porque eu acho que vão recolher. Ou, na minha residência, sei lá, na frente da minha casa tem lixo. Cada um que passa acumula cada vez mais lixo. Se eu mantenho a minha calçada limpa, ninguém vai ter coragem. Aí é uma questão de consciência coletiva e social. Ninguém vai ter coragem. A gente sabe que isso não dá para generalizar, mas enfim, de jogar lixo na frente da minha casa. Então é mais ou menos essa a ideia da recuperação de espaço público. Se eu mantenho um lugar limpo, sempre vai ficar limpo. Se eu mantenho um lugar sujo, as pessoas não vão ter aquela consciência de manter aquele lugar sujo, né? Então, essa teoria, ela é bacana no sentido, né, de trazer essa ideia também
de um urbanismo, né, do espaço público e tal, mas também de trabalhar com essa ideia da, né, da desordem, que necessariamente eles entendem, né, os doutrinadores ali que estudam isso, que vai haver uma invasão criminal, né? Quanto mais eu deixo a cidade desorganizada, abandonada, maior vai ser o índice de criminalidade, maior vai ser a sensação de impunidade das pessoas de bem, e maior vai ser a sensação de tranquilidade dos criminosos ou das pessoas do mal para tentar cometer mais crimes, tá? Tô botando entre aspas aqui, né, que é só uma forma de dizer. Então, essa é a teoria. Aí, gente, só voltando um pouquinho ali, né, a crítica maior que se faz a respeito dessa teoria é que nos Estados Unidos, nessa mesma época que foi publicada ali na década de 80, né, essa teoria na revista, enfim, nos jornais, e que muitos falaram, poxa, né, abaixou a criminalidade, essa galera que está publicando isso está correta. Mas entende-se que nessa mesma fase se pesquisou outras cidades em que não foi aplicado essas técnicas de tolerância zero. Deixa eu só colocar aqui. Não, deixa assim. Em que não foi aplicado, então, essas técnicas de tolerância zero, né, de autopoliciamento, de reurbanização, de cuidar da cidade, e também teve diminuição dos índices de criminalidade. Então, a grande crítica que se fez a isso é no sentido de que, na verdade, nos Estados Unidos, nessa época da década de 80, 90, tinha muito emprego, muitas ofertas de emprego, uma certa estabilidade econômica. Então, se critica essa teoria, pelo menos advinda lá dos Estados Unidos, né, de Nova York, enfim, no sentido de que ela não seria totalmente válida, tá? Bom, tudo bem, gente? Alguma dúvida quanto a isso? A gente encerra aqui, então, nossa aula. Hoje foi um pouquinho mais comprida, mas acho que era bom a gente, pelo menos, finalizar por total, né? Eu já botei na Unimestre uma aulinha, uma aula não, um vídeo do YouTube que eu gostaria que vocês assistissem e vocês vão fazer um pequeno mapa mental. Esse mapa mental também vale 2 pontos, como o último que a gente fez, tá? Eu vou deixar as instruções bem direitinho lá na Unimestre. Qualquer dúvida vocês podem perguntar por lá, por e-mail ou pelo grupo do WhatsApp. Tá bem, gente? Vou ver se deu certo a nossa gravação da aula, vou transformar o vídeo e colocar no YouTube. Tá bem? Obrigada por tudo, gente. Uma boa semana para vocês. Bom feriado, né? Feriado. Enfim, sexta-feira é feriado. Boa Páscoa no domingo. E a gente se vê então na quarta-feira da semana que vem, tá? Um beijo, uma boa semana para vocês. Obrigada, gente. Valeu, Caroline, também. Vou encerrar aqui nossa aulinha, tá? Valeu, gente. Deixa eu ver se eu consigo, como é que eu faço para encerrar, gente. Meu Deus. Ocultar. Interromper a gravação.